Capítulo 4. O que John Rance tinha a dizer. Era 1h quando deixamos o número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes levou-me até a agência telegráfica mais próxima, de onde enviou um longo telegrama. Em seguida chamou um fiacre e ordenou ao cocheiro que nos levasse ao endereço dado por Lestrade. Não há nada como indícios em primeira mão, comentou. Na verdade, minha opinião sobre o caso está inteiramente formada. Mas isso não nos impede de apurar o que há para ser apurado. Você me espanta, Holmes, disse eu. Certamente não está tão seguro quanto aparenta acerca de todos aqueles detalhes que mencionou. Não há nenhuma margem para erro, respondeu ele. Logo, a primeira coisa que observei ao chegar lá foi que um fiacre havia feito 2 sulcos com suas rodas junto ao meio-fio. Até ontem à noite, não tínhamos tido nenhuma chuva por uma semana. Portanto, aquelas rodas que deixaram marca tão profunda deviam ter estacionado durante a noite. Havia as marcas das patas do cavalo também, e o contorno de uma era muito mais bem delineado que o das outras 3, mostrando que se tratava de uma ferradura nova. Como o coche esteve ali depois que a chuva começou, e não esteve ali em momento algum durante a manhã, Gregson me garantiu isso. Segue-se que deve ter estado ali durante a noite, e, portanto, que levou aqueles 2 indivíduos até a casa. Isso parece bastante simples, disse eu. Mas e quanto à altura do outro homem? Ora, em 9 entre 10 casos, a altura de um homem pode ser determinada pelo comprimento de seu passo. É um cálculo razoavelmente simples, embora seja inútil eu aborrecê-lo com números. Eu tinha o passo desse sujeito tanto na argila fora da casa como na poeira dentro. Depois tive uma maneira de verificar meu cálculo. Quando um homem escreve numa parede, seu instinto o leva a fazê-lo acima do nível de seus olhos. Ora, aquela palavra está a pouco mais de 1,80 m do chão. Foi uma brincadeira de criança. E sua idade? Perguntei. Bem, um homem capaz de dar passadas de 1,30 m sem o menor esforço não pode ser um velhinho. Essa era a largura de uma poça no caminho do jardim que ele havia evidentemente transposto. As botinas de verniz a haviam contornado. As de bico quadrado tinham saltado. Não há nenhum mistério em tudo isso. Estou simplesmente aplicando à vida comum alguns daqueles preceitos de observação e dedução que defendi naquele artigo. Há mais alguma coisa que o intrigue? As unhas e o trichinópole, sugeri. A palavra na parede foi escrita com um dedo indicador masculino molhado em sangue. Minha lupa permitiu-me observar que, ao fazê-lo, o homem arranhou ligeiramente o reboco, o que não teria acontecido se sua unha estivesse aparada. Colhi algumas cinzas espalhadas pelo assoalho. Eram escuras e flocosas. Só um trichinópole produz cinzas assim. Fiz um estudo especial sobre cinzas de charuto. De fato, escrevi uma monografia sobre o assunto. Gabo-me de ser capaz de distinguir num relance a cinza de qualquer marca conhecida, seja de charuto ou tabaco. É exatamente em detalhes desse tipo que o detetive competente difere do gênero representado por Gregson e Lestrade. E o rosto corado? Perguntei. Aquele foi um palpite mais ousado, embora eu não tenha dúvida de que estava certo. Não deve me perguntar isso na fase atual do caso. Passei a mão na testa. Minha cabeça está girando, observei. Quanto mais se pensa sobre isso, mais misterioso fica. Por que esses 2 homens, se é que eram 2 homens, entraram numa casa vazia? Que foi feito do cocheiro que os levou? Como pôde um homem obrigar outro a tomar veneno? De onde veio o sangue? Qual era o objetivo do assassinato, já que não envolveu roubo? Como a aliança de mulher foi parar ali? Acima de tudo, por que o segundo homem haveria de escrever a palavra alemã Rache antes de se safar? Confesso não ver nenhuma maneira possível de conciliar todos esses fatos. Meu companheiro abriu um sorriso aprovador. Você resumiu as dificuldades da situação clara e sucintamente, disse. Muita coisa ainda está obscura, embora eu já tenha uma opinião inteiramente formada sobre os fatos principais. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, aquilo foi simplesmente um ardil destinado a despistar a polícia, sugerindo socialismo e sociedades secretas. Não foi feito por um alemão. O A, se você notou, estava grafado um pouco à maneira alemã. Ora, como um verdadeiro alemão usa invariavelmente os caracteres latinos para escrever em letra de forma, podemos dizer com segurança que a palavra não foi escrita por um,
mas por um imitador canhestro que se excedeu no seu papel. É um mero estratagema para desviar a investigação para um canal errado. Não lhe direi muito mais sobre o caso, doutor. Como sabe, um mágico perde todo o crédito depois que explica seu truque. E se eu lhe mostrar demais do meu método de trabalho, chegará à conclusão de que, afinal, não passo de um sujeito muito comum. Nunca, respondi. Ninguém tornará a detecção tão próxima de uma ciência exata como você o fez. Meu companheiro corou de prazer ante as minhas palavras e a maneira sincera como eu as pronunciara. Eu já observara que era tão sensível à lisonja a respeito de sua arte quanto uma moça podia ser de sua beleza. Vou lhe dizer mais uma coisa, disse ele. Verniz e Bico Quadrado vieram no mesmo fiacre e percorreram o caminho juntos, tão amigavelmente quanto possível, muito provavelmente de braços dados. Depois de entrar, andaram de um lado para outro na sala. Ou melhor, Verniz ficou parado enquanto Bico Quadrado andava para lá e para cá. Pude ver tudo isso na poeira, e pude ver que, à medida que andava, ficava cada vez mais alvoroçado. Isso é revelado pelo tamanho crescente de seus passos. Ele falava sem parar e ficava sem dúvida cada vez mais furioso. Então a tragédia aconteceu. Agora eu lhe contei tudo o que sei, pois o resto é mera suposição e conjectura. Mas temos uma boa base para começar a trabalhar. Devemos nos apressar, porque quero ir ao concerto de Halle ouvir Norman Neruda esta tarde. Essa conversa ocorrera enquanto nosso fiacre enveredava por uma longa sucessão de ruas sujas e travessas lúgubres. Na mais suja e lúgubre delas, nosso cocheiro parou de repente. Audley Court é ali, disse apontando para uma fenda estreita na linha de tijolos foscos. Os senhores me encontrarão aqui quando voltarem. Audley Court não era um lugar atraente. A passagem estreita nos levou para um quadrilátero lajeado e cercado por casas sórdidas. Passando por entre grupos de crianças encardidas e varais com roupas desbotadas, chegamos ao número 46, cuja porta era decorada com uma plaquinha de latão com o nome Rance gravado. Perguntando, fomos informados de que o policial estava deitado e introduzidos numa saleta para esperá-lo. Ele entrou logo depois, parecendo um pouco irritado por ter sido perturbado em seu cochilo. Fiz meu relatório na delegacia, disse ele. Holmes tirou meio soberano do bolso e pôs-se a brincar com ele pensativamente. Achamos que seria bom ouvir tudo dos seus próprios lábios, disse. Terei o maior prazer em lhe contar tudo o que puder, respondeu o policial, os olhos pregados no pequeno disco de ouro. Basta que nos conte à sua maneira como tudo aconteceu. Rance sentou-se no sofá de crina e franziu as sobrancelhas, como se determinado a não omitir coisa alguma em sua narrativa. Vou lhes contar desde o começo, disse. Minha ronda vai de 10 da noite às 6 da manhã. Às 11 horas houve uma briga na White Hart. Fora isso, porém, tudo estava muito tranquilo na área. A 1 hora começou a chover e me encontrei com Harry Murcher, que cobre a área de Holland Grove, e ficamos conversando na esquina de Henrietta Street. Pouco depois, talvez por volta das 2 horas ou um pouco mais, pensei em ir ver se estava tudo certo em Brixton Road. Estava horrivelmente enlameada e deserta. Não encontrei viva alma em todo o percurso, embora 1 ou 2 fiacres tenham passado por mim. Eu perambulava, pensando com meus botões que uma boa dose de gin viria a calhar, quando de repente percebi uma luz na janela daquela mesma casa. Ora, eu sabia que aquelas 2 casas em Lauriston Gardens estavam vazias porque o proprietário não quer mandar limpar os bueiros, embora o último inquilino de uma delas tenha morrido de febre tifoide. Assim, fiquei surpreso ao ver uma luz na janela e desconfiei que havia alguma coisa errada. Quando cheguei à porta... Você parou e em seguida caminhou de volta até o portão do jardim, interrompeu meu companheiro. Por quê? Rance teve um forte sobressalto e fitou Sherlock Holmes espantadíssimo. Ora, é verdade, senhor, disse, embora só Deus saiba como ficou sabendo disso. Veja, quando cheguei à porta, estava tudo tão silencioso e ermo que pensei que não seria mal ter alguém comigo. Nunca tive medo de coisa nenhuma deste mundo, mas pensei que o tal que tinha morrido de febre tifoide podia estar inspecionando os bueiros que o tinham matado. Essa ideia me deixou apavorado e voltei para o portão para ver se avistava a lanterna de Murcher,
mas não havia sinal nem dele nem de mais ninguém. Não havia ninguém na rua. Viva alma, senhor, nem mesmo um cachorro. Tratei então de me controlar, voltei e abri a porta. Como estava tudo quieto lá dentro, fui até a sala onde havia uma luz acesa. Era uma vela tremulando no aparador da lareira, uma vela de cera vermelha. E à luz dela, eu vi. Sim, sei tudo o que viu. Você andou pela sala várias vezes e ajoelhou-se junto ao corpo. Depois saiu e experimentou a porta da cozinha e depois... John Rance levantou-se de um salto com uma expressão assustada, a desconfiança nos olhos. Onde estava escondido para ver tudo isso? Exclamou. Tenho a impressão de que sabe muito mais do que deveria. Holmes riu e jogou seu cartão para o policial por sobre a mesa. Não vá me prender por assassinato, disse. Sou um dos cães de caça, não o lobo. Mr. Gregson ou Mr. Lestrade podem lhe confirmar isso. Mas vá em frente. Que fez em seguida? Rance sentou-se de novo, mas sem perder a expressão espantada. Voltei até o portão e toquei meu apito. Isso levou Murcher e mais 2 ao local. A rua estava vazia nesse momento? Bem, estava se formos contar só quem podia ter alguma valia. Que quer dizer? Os traços do policial se alargaram num sorriso. Já vi muito bêbado nesta vida, disse, mas nunca alguém tão borracho como aquele sujeito. Ele estava no portão quando eu saí, encostado na grade e cantando a plenos pulmões algo como Columbine's Newfangled Banner, ou coisa parecida. Não conseguia ficar de pé, muito menos ajudar. Que tipo de homem era? Perguntou Sherlock Holmes. John Rance pareceu um pouco irritado com essa digressão. Era um bêbado de marca maior, respondeu. Teria ido parar na delegacia se não estivéssemos tão ocupados. O rosto dele, as roupas, não os observou? Interveio Holmes impaciente. Eu diria que o observei, porque tive até de escorá-lo, junto com Murcher. Era um camarada comprido, de cara vermelha, a parte inferior coberta... Basta! Exclamou Holmes. Que foi feito dele? Tínhamos mais o que fazer do que tomar conta dele, respondeu o policial num tom melindrado. Aposto que encontrou o caminho de casa direitinho. Como estava vestido? Um sobretudo marrom. Tinha um chicote na mão? Um chicote, não. Aqui está meio soberano para você, disse meu companheiro, levantando-se e pegando o seu chapéu. Temo, Rance, que você nunca vá muito longe na polícia. Essa sua cabeça não devia servir apenas de enfeite. O homem que você teve nas mãos é quem detém a chave desse mistério. E quem estamos procurando? Não adianta discutir sobre isso agora. Eu lhe garanto que é assim. Vamos, doutor. Fumamos juntos para o fiacre, deixando nosso informante incrédulo, mas obviamente inquieto. O grandessíssimo pateta, disse Holmes com acrimônia quando voltávamos para o nosso apartamento. Pensar que teve um golpe de sorte tão incomparável e não tirou proveito dele. Era um bêbado de marca maior. Continuo sem entender nada. É verdade que a descrição desse homem corresponde à sua ideia do segundo personagem desse mistério. Mas por que teria ele voltado à casa depois de deixá-la? Não é o que os criminosos costumam fazer. O anel, homem, o anel. Foi por isso que ele voltou. Se não tivermos nenhuma outra maneira de apanhá-lo, sempre poderemos usar o anel como isca. Eu o pegarei, doutor. Aposto 2 contra 1 como o agarro. Devo lhe agradecer por tudo isso. Eu poderia não ter ido lá se não fosse você. E assim teria perdido o melhor estudo com que jamais me deparei. Um estudo em vermelho, hein? Por que não poderíamos usar um pouquinho do jargão da arte? O fio vermelho do assassinato corre através da meada incolor da vida, e nosso dever é desemaranhá-lo, isolá-lo e expor cada centímetro dele. E agora, almoçar, e depois a Norman Neruda. Seu ataque e o manejo do arco são esplêndidos. Como é aquela coisinha de Chopin que ela toca de maneira tão magnífica? Tra-la-la-lira-lira-lá. Recostando-se no fiacre, aquele cão de caça amador cantarolou como uma cotovia, enquanto eu meditava sobre a versatilidade do espírito humano.